Nonu e bem-vindos a mais um vídeo de One Piece, mas dessa vez falando do anime. Bom, o filme Red já estreou lá meio que no Japão e vai estrear no Brasil, meio que distribuído pela Diamond. Bom, ela não disse que vai distribuir, ela só solta meio que umas pistas. E hoje eu vou falar dos episódios, os dois lançados até agora, sobre essa propaganda do filme Red. Vamos começar com o episódio 1029, que começa com meio que o Chapéu de Palha ouvindo a nova música da Uta, que é o New Genesis. Bom, o Jimmy meio que não entende meio que essas músicas e meio que o Sop explica que é uma cantora famosa por todo o mundo. E o Brook acrescenta dizendo: ela faz o seu coração bater descontroladamente. Se bem que eu não tenho coração. E daí voltamos a 12 anos antes, onde o Luffy ainda era criança e estava na Vila Força. E o Luffy estava fazendo o que o Luffy faz, macaquices. O Luffy meio que carrega um saco de frutas, daí um macaco aparece e meio que o Luffy desafia ele para meio que um combate. E claro que o Luffy vence, mas ele dá as frutinhas pro macaco também. E mais tarde é perseguido por um javali e quase cai pro oceano, mas é salvo pelo seu avô Garp, que fala que ele nunca será meio que um fuzileiro naval se ele não souber nadar. E anos depois, Luffy nunca aprendeu a nadar por conta da Akuma no Mi e que ele não gosta de ser de marinheiros. Depois a gente vê os piratas ruivos no barco deles, com a jovem Uta meio que a bordo e meio que ela percebe que o Shanks estava olhando num baú. Ela pergunta o que é e meio que o Shanks meio que não fala. Mas nós sabemos que é a nossa querida Gomu Gomu no Mi, ou devemos dizer Hito Hito no Mi, modelo Nika. E daí os piratas do Ruivo chegam meio que na Vila Força e o Luffy vê isso. O Luffy meio que bravamente diz para ele sair da ilha, só que o Uta meio que recusa, dizendo para forçá-los meio que atacá-lo, se autoproclamando filha de Shanks. Mas o Shanks fala que meio que eles não estão aqui para atacar. E meio que foi assim que foi o primeiro encontro entre Luffy e Shanks. A gente sempre quis saber como eles se conheceram, então a gente tá vendo meio que nesse episódio. E algum tempo depois, meio que o Luffy: ai, eu sou o rei do pirata, me leve pro seu bando. Bom, como bom Shanks, ele meio que recusa. E o Luffy até propõe um desafio, mas o Shanks só meio que acaba trapaceando para ele não ir no mar. E daí a Uta chega, meio que fala pro Luffy: olha, não chega perto desse Shanks com essa roupa brega. Eu sou a diva musicista dos Piratas do Ruivo. E daí ela começa a cantar uma das músicas, que é Onde os Ventos Sopram, impressionando o Luffy. E daí ele canta a canção do Baka, gerando mais uma história de origem impressionante. E essa menina tem que ter vergonha, porque ela fala: ah não, vai deixar o QI dos piratas ainda mais baixo. Tipo, que drogas ela tava bebendo? O Luffy cantou com todo o seu coração. Bom, Shanks fala para eles serem amigos, já que eles têm a mesma idade, só que a Uta corrige que ela tem 9 anos e o Luffy 7. E daí as crianças vão para as montanhas, escalam, e daí começam a competir uma com as outras. Em altura, em fofura, quebra de braço, e a Uta vence. Com certeza ela tá trapaceando. É, tal pai e tal filha. Até que eles vão para um moinho abandonado e sobem e olham meio que pra vista, embora que Uta tenha falado que já viu vistas melhores. E voltando pro presente, a Uta fala que ela vai realizar o seu sonho e o episódio 129 termina. E daí vamos pro episódio do 1030, que voltamos para mais uma hora de flashbacks. E meio que já se passaram alguns dias e meio que a Uta já meio que tá começando a ter uns nervos com o Luffy. E o Luffy tá dando uns nervos no chão, pedindo pra ele entrar na sua tripulação. E daí meio que a Uta e o Luffy vão treinar meio que no mar pra ver quem é mais rápido no remo, que foi interrompida por causa do monstro do mar da vila do Luffy. E a Uta fala que o Shanks podia ter esmagado como se fosse uma barata. Spoiler: ele perde o braço por causa desse monstro. E também eles batendo meio que nos homens das montanhas. E daí eles vão conversando sobre sonhos. O sonho da Uta é meio que viajar com o Shanks
compor muitas músicas e alegrar várias pessoas com suas apresentações. Que ela vai construir uma nova era. O Luffy também quer construir uma nova era, conhecer pessoas, explorar o mundo, comer o que quiser, que nem o Shanks. E eles fazem uma promessa de construir uma nova era. Bom, daí chega um dia que a Uta se despede do Luffy, dizendo que ela tá ansiosa para ver como ele vai ficar mais forte. Só que mal sabe ele que essa é a última vez que eles se viram, porque quando os piratas do Ruivo voltam, meio que eles estão desanimados. E quando o Shanks chega, ele fala pro Luffy: Luffy, a Uta deixou nossa tripulação para se tornar cantora. E o coitadinho do Luffy ficou muito triste. E o Luffy chorando, dizendo que ela nunca deixaria o navio, que ela ama ele. O pai Shanks, não o Luffy. E meio que dava a ver pro olhar do Shanks que ele estava destruído por dentro. E meio que o Luffy ficou zangado com o Shanks. Depois disso, nós vemos meio que os cenários do nosso querido quinteto original, que é do Luffy, Zoro, Sop, Sanji, Nami, meio que crianças. Bom, tira do Luffy, meio que o Zoro criança, batalhando com a Kuina. A Nami arrumando confusão na Vila Kokoyashi. O Sop dizendo que os piratas estão vindo pra todo mundo. E o Sanji meio que cozinhando, só que o chefe Zef não deixa ele nem cortar uma comida. Só que o que essas cenas têm em comum é que é por causa de um jornal que mostra que Elegia foi destruída pelos piratas do Ruivo. E daí vamos pra marinha, onde meio que o Garp tá conversando com o marinheiro. E meio que o marinheiro fala que tem alguma coisa a ver com Tot Música. E pra quem soube das propagandas que surgiu do filme Red, uma das músicas compostas pela Ado, que vai ser uma das seiyus da Meiki Uta, tem uma música chamada Tot Música. Que eu não vou revelar muitos spoilers, não porque eu ouvi no filme, sim porque eu tô lendo na Wikipedia. É que Tot Música vai ser muito importante pra trama do filme Red. E além da Ado, que tá cantando essa música, meio que toda a trilha sonora foi feita pelo Hiroyuki Sawano. Que pra quem não sabe, Hiroyuki Sawano é compositor da trilha sonora de Shingeki no Kyojin, ou seja, coisa boa não é. Eu não tô dizendo que a música dele é ruim, é que meio que tá dando a entender que essa Tot Música meio que pode ser meio que antagonista do filme. A clássica música de boss final. Bom, voltando para a vila do Luffy, Luffy ainda tá chateado com Shanks, então Pike Beckman meio que vai conversando com o Luffy. Bom, o Luffy meio que tá zangado com o Shanks porque ele não contou o que aconteceu. E o Beckman fala que todo mundo tem um assunto que meio que eles não gostariam de falar. E meio que a gente entende a situação do Luffy. Porque isso explica o medo da solidão do Luffy e do desejo dele de querer um músico muito no início de One Piece. E do porquê que ele era tão persistente em fazer amizade com o ex. E meio que o Payback meio que age como aquele tio frio que meio que todo mundo realmente quer. Principalmente quando o Luffy é atacado por aqueles homens da montanha, onde meio que o Luffy e o Uta atacaram outro dia. E quando meio que o Luffy quase ia morrer, o Beckman só deu uma encarada e os caras já foram embora. E meio que o Luffy começou meio que a chorar muito, dizendo que ele queria ser forte. E já nessa cena, o Beckman já me conquistou. Porque toda vez que falamos dos Piratas do Ruivo, a gente não consegue se lembrar do Shanks. Só que depois dessa cena, a gente vai só se lembrar Shanks e Beckman. Bom, tem o Yashop também. Só que ele tá meio que sob as sombras do seu grande filho Songeking. No dia seguinte, o Luffy vai no bar onde meio que o Shanks está, mais uma vez pedindo para ele deixar embarcar no seu navio. E o Shanks falou: "Você não tinha se cansado de mim?" E meio que o Luffy: "Não!" E o Shanks pergunta de como ele se machucou e o Luffy só diz que é um tombo. E meio que quando o Shanks começa a se questionar sobre isso, meio que o Luffy reafirma: "Foi um tombo!" E meio que o Shanks vê o olhar de determinação do Luffy e meio que fala: "É, foi um tombo."
E meio que o Luffy fala que ele não vai mais perguntar sobre qual é o problema dele com a Uta. E essa pequena cena não pode meio que... Pode passar despercebido para todos e falar, ah, não é tão importante. Mas meio que tem uma importância. Lá no arco do Alon Park, meio que o Luffy não quis ouvir a história da Nami. Do mesmo jeito que esse Luffy, meio que criança, meio que não quis mais perguntar sobre meio que o que aconteceu com a Uta, mostrando uma grande meio que significado pra essa cena. E daí o Shanks fala que meio que o Luffy tá se comportando feito adulto e meio que resolve dar um presente que é uma bandeirinha pra sua comida e meio que o Luffy gosta e meio que o Shanks você ainda continua sendo uma criança. Daí voltamos pro presente e meio que o Sop descobriu no jornal que a diva vai dar um show. E daí Sanji pervertido como sempre, Zoro e Sanji começam a brigar. Brook quer ver isso com seus próprios olhos, se bem que ele não tem olho. O Frank faz mais um dos seus supers e meio que o Chopper meio que fala, vamos pra Ilésia. E se vocês notam o nome, o Chopper diz Alésia, que foi a mesma ilha que meio que o Shanks meio que destruiu. E meio que o Luffy, um show de música? Ah, acho que é bom. E daí vamos para Elegia, onde meio que a Uta está. E ela fala, de agora em diante, reinará um mundo de paz duradoura, sem guerras ou pobreza. E onde a música ressoa para sempre. E daí ela lembra dos Shanks e nós vemos duas silhuetas de Uta. Uma Uta pequena indo para os braços dos Shanks e a outra indo em frente com uma cara meio suspeita. E o episódio termina com o Shanks, o ruivo. E esse final tá dando a entender que o antagonista está bem dos nossos olhos, hein? Hein? E no próximo episódio vai ser focado no Kobe e no Rei Pooh. E meio que o Kobe narra prévia, vemos cenas do passado do Luffy, que já conhecemos, que é o Shanks perdendo o braço, ele dando seu chapéu de palha pro Luffy. E o próximo episódio se chama Shanks Ruivo, o diário do capitão sobre a lenda. E o Kobe fala, eu serei o almirante da marinha! Ah, Kobe, você não pode roubar meu show! Bom, esse foi o resumo dos 2 episódios de Make de One Piece. E isso deixa a gente mais hypado pro próximo filme One Piece Red. Se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui é Manu Tobias e fui.